Fala pessoal, tudo bem? Bruno Fraga por aqui, seja muito bem-vindo à primeira aula ao vivo da comunidade TDI, essa comunidade onde semanalmente vai acontecer de 2, 3 aulas ao vivo ministradas por mim e por professores convidados durante todo o ano de 2021. Cara, olha que louco isso, né? Um ano aí, semanalmente de aulas, de conteúdo sendo criados, né? Pode ter certeza que vai ter muitos professores convidados, pessoas especiais, falando com vocês aqui, compartilhando experiências, porque afinal, um dos grandes diferenciais da comunidade, é que a gente não é preso, por exemplo, numa grade curricular ou num conteúdo estático que você vai seguir. A gente tem aqui a liberdade de poder falar sobre diferentes assuntos, tá? Inclusive, dentro do fórum da comunidade, na área de membros, você vai poder votar nas próximas aulas, nos próximos conteúdos, e tenha certeza que a gente está construindo aí a maior comunidade de hacking, de segurança da informação do Brasil. Não tenho dúvida sobre isso. Tenha certeza que no final do ano aí você vai chegar com uma comunidade com mais de 100 e poucas aulas, com pessoas convidadas, com material, muitos membros, um fórum criando muitos conteúdos aí. Então seja muito bem-vindo e bora dar início ao nosso conteúdo aí. Eu vi que aqui no chat está presente o Afonso, inclusive, que vai estar na próxima aula. Eu acho que o Pedro também estava aí. Então, galera, bora dar início, tá? Bora começar aí. Lembrando que essa transmissão está sendo feita ao vivo, tá? No YouTube aqui. Então, algumas pessoas estão tendo acesso gratuitamente, mas a gravação e materiais vai estar disponível exclusivamente para os membros da comunidade. Então, na aula de hoje, eu sou responsável por essa aula, inclusive, tá? A gente vai falar aí basicamente sobre note-keeping, terminal e editores. Tá? O meu objetivo é compartilhar um pouco do meu ambiente, como que eu trabalho, como que eu estudo durante... quando eu estou tentando buscar um bug, uma falha e tal, ver também um pouco como a comunidade está fazendo isso, tá? Como as pessoas hoje que trabalham com bug bounty estão organizando relatórios, estão organizando, documentando, por exemplo, uma invasão, encontrando como conectar os pontos, porque muitos alunos do Técnicas de Invasão mesmo, eles falam, pô Bruno, eu tenho todo esse conhecimento do curso, eu sei todas as ferramentas de scan, de análise, sei todas as possibilidades, só que por onde que eu começo, sabe? O que eu faço primeiro? Qual que é o segundo passo? Como visualizar as possibilidades, E no curso de Técnicas de Invasão, eu recomendo fazer um mapa mental, tal, mas tem outras formas de fazer isso. Principalmente na parte de bug bounty, o pessoal usa uma coisa muito chamada aí de note-keeping, Então eu vou compartilhar um pouco disso com vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui e a gente dá início, tá? Então, bora compartilhar a tela. Então aqui estamos com o nosso material da aula, tá? Que vai estar disponível para vocês na plataforma, pode ficar tranquilo. Deixa só eu botar o chat aqui no lado para não perder o chat de vocês. Pronto. Legal. Então, basicamente, tá? Para a gente começar nossa aula aí, para ajudar e compartilhar esse conhecimento com os alunos, é o seguinte, vamos falar aí sobre note-keeping. Bruno, que parada é essa, O porquê saber isso, como que funciona, tá? Então, qual que é um problema que a gente tem hoje, Que os alunos de Técnicas de Invasão têm, que eu vejo esse problema acontecendo bastante, é realmente a organização, porque o cara tem lá, um alvo, certo? Ele tem um servidor, ele tem um IP que vai ser o alvo dele. Daí ele começa, por exemplo, a fazer um port scanning, descobre várias portas. Então, olha só, ele rodou um Nmap para fazer um port scanning. Tá? Então, ele foi lá, usou o Nmap para fazer esse port scanning, descobriu várias as portas, beleza. Daqui a pouco ele descobriu que na porta 22 tinha um serviço rodando, tá? Ou na porta 80 tinha um servidor web, por exemplo. Beleza. Agora, o que ele faz, tá? Ele começa a trabalhar nesse servidor web. Então ele pega o servidor web, agora ele começa, por exemplo, a buscar diretórios, tá? No caso, começa a buscar diretórios, sei lá, com DIRP, com alguma ferramenta. Beleza. Encontrou um painel de login, tá? Encontrou um diretório sensível lá, encontrou o painel de login, legal. Daqui a pouco, nesse painel de login, ele começou a chegar em assets JavaScript. Legal, então já está em outra coisa. E por algum motivo, tá? Tudo que ele encontrou anteriormente aqui, ele não tem mais. Tá? Ele desconectou, não está mais na cabeça dele. Ele não consegue lembrar mais a versão do FTP.
a versão do SSH e daqui a pouco ele se pergunta, né? Tá, mas qual que era a versão do FTP? Então, novamente, ele volta para o processo de port scanning. Novamente, ele vai lá, vai fazer o port scanning 2 e vai mandar mais pacotes, mais um Nmap e vai novamente encontrar a porta 21, vai começar a trabalhar no FTP, vai começar a buscar exploits para aquele FTP, para aquela versão, vai começar a testar, enfim, não deu em nada. Agora ele quer voltar para uma outra falha. Ah, porta 22. Então o que ele vai fazer? Ele vai voltar para o port scanning, porque ele não lembra mais nem as outras portas que tinha, tá, outros serviços. E assim vai indo, né? Então port scanning atrás de port scanning, porta atrás de porta, foca muito numa trilha. E quando precisa voltar para o escopo, né, para ver as outras possibilidades, outros vetores aí, ele já está dentro de um vetor muito a fundo e como voltar, como retroceder, como saber qual era a estrutura inicial antes, né? Isso é uma coisa que os alunos se perdem muito mesmo, sabe? Ou então, o que eu devo fazer agora, né? Eu testei aqui, qual que é o próximo passo? Para onde que eu vou? O que eu testo, né? E isso é uma coisa que não é um problema meu, tá? Quando eu comecei, nem seu, que você tá tendo aí. Eu até pergunto no chat, galera, vocês têm aí, chega muito no e-mail, né? Mas você deve concordar comigo. Quem é o pessoal que se perde nas informações? Diz ferramentas, daqui a pouco ele fez 10 análises, tem 10 output diferentes. Tem 10 output diferentes, tem output do DIRB, tem output do Nmap, tem output do Nikito, tem output A, B, C, Z e assim por diante. Tem aquele monte de arquivo, não lembra mais. O terminal nem o histórico tem mais. Tá? Ele quer ver o resultado do Nmap. Se ele rolar o terminal para cima, ele nunca quer que ele chegue no Nmap de novo, né? Nem o histórico do Nmap está no terminal mais. Então ele vai de novo e roda o Nmap de novo. Enfim, cara, é muito louco isso. E pouca gente fala como resolver isso, né? Poucas são as pessoas que falam como resolver esse problema, né? Então, qual que é a parada, tá? E muitas pessoas não vê o caminho de uma invasão. Sabe por quê? Cara, tem uma coisa muito importante, galera. A gente tem no bug bounty, no hacking, pentest, é como se fosse um xadrez, sabe? Você não pode ficar mexendo peça toda hora. Você tem que ser estratégico nas peças que você mexe, né? Então, por exemplo, se você tem um escopo aqui de 5 portas, serviços rodando no alvo, né? Você tem que saber na sua estratégia em qual porta você vai agora. Você não pode, por exemplo, ficar cego no movimento. Você não pode entrar na porta 80, DIRB, agora eu vou seguir esse caminho até o final, ignorando os outros movimentos, né? E daqui a pouco esqueceu as outras peças do jogo. Você precisa mapear e ter um controle acontecendo de todas as portas, de todos os serviços, né, que estão rodando. Ou seja, qual que é a sacada aqui, né? Não é um problema meu, não é só seu aí que escreveu eu no chat, tá? É basicamente um problema aí que todos enfrentam quando começam a trabalhar com bug bounty, com pentest. Então até o Pentesterland, que é um blog que eu gosto bastante, ele não escreve muito no blog, tá mais no Twitter, mas ele que é, cara, pô, ele é super famoso no mundo de bug bounty e tal. Ele falou, cara, 5 coisas que eu gostaria de saber quando eu comecei a ser um pentester, no caso, né? Como um junior pentester. Quais são as 5 coisas que ele gostaria de saber? E se você ver, a primeira coisa que ele fala aqui nesse blog pessoal dele é aqui, ó. Realmente estruturar notas. Ou seja, eu gostaria, cara, realmente de saber criar notas, né? Saber organizar as coisas e tal. E daí ele fala, né? Pô, o mais importante é você estar organizado, de conhecimento, de ferramentas. Ele fala, por exemplo, sobre o Evernote, que é um aplicativo para criar notas aí, né? Tirar notas, organizar e tal. Tem gente que gosta, eu não gosto dele, tá? Vou falar outras opções aqui, outras formas também, metodologias para isso. Laverna, Textfiles, IDEs e assim por diante, né? Aqui, ó. Don't lose a minute, né? Ó, o hacking é como o xadrez. Olha que legal, mesma conexão, né? More you do it, more you're... Então, por exemplo, assim, né? Qual que é a ideia, né? Qual foi o primeiro ensinamento do cara aqui? Cara, primeiro ensinamento, tire notas, né? Olha que louco isso, tá? Então, uma pessoa que eu admiro bastante,
que é famoso aí no mundo de bug bounty e tal, e reportar falhas para empresas, primeiro ensinamento dele, tire notas, né? Então, com isso em mente, se a gente entrar, por exemplo, na comunidade de bug bounty hoje, tá? Você vai ver em Reddit, né, que é um fórum que o pessoal usa bastante para conversar. Cara, pô, eu estou fazendo, né, análise de vulnerabilidades ultimamente. E qual que é a coisa, né? Eu sempre esqueço de arquivos que eu encontrei antes, tal, isso é um problema. Tu vê que as pessoas conversando, cara, sobre esse problema. Então é um problema hoje para quem faz bug bounty, para quem estuda, tal. É uma coisa que a comunidade conversa, né, e tenta resolver. Tenta formas, metodologias também de organizar, tá? Então, qual que é a parada? Temos isso aqui. Temos outro fórum também do Hack the Box, pessoal falando sobre o notekeeping. Pô, como que eu posso organizar os meus dados durante um teste, né? Como que eu posso fazer isso? Então, os links estão para vocês dar uma lida aí na experiência de cada um, tá? Mas bora conhecer algumas ferramentas, alguns apps, algumas formas de fazer isso, né? Pra gente poder seguir aqui, tá? Então, como você pode ver até na própria conversa aqui do Reddit, eu acho que é legal a gente sempre dar uma olhada aqui no Reddit, tá? Tem uma que o pessoal fala bastante, que é o Cherry Tree, o Threads, o Pentest AWS. Eles falam algumas formas de fazer isso também. Mas o Boost Note, o pessoal gosta bastante. Então vamos conhecer alguma dessas ferramentas, tá? E formas de fazer isso. Então eu trouxe aqui alguns apps pra gente, tá? Primeiro, que está por padrão no Kali Linux, que muita gente usa aí, que é o Cherry Tree. Não só para hacking, tá? Mas para programadores, trabalhos científicos usam bastante. Ele é gratuito, tá? Um software open source, inclusive. E ele está presente no Kali Linux. Quer ver? Deixa eu pegar para vocês aqui. Aqui, ó. Aqui no Kali, tá? Você consegue acessar aqui, provavelmente aqui na edição de texto, tá? Do seu Kali aí. Eu tô com o Kali no navegador, pessoal, que eu não cheguei a subir, que eu tava organizando a máquina. Então, muito provavelmente, tá? Que aqui na parte de texto, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Se tá por padrão no Kali, aqui, ó, Cherry Tree, tá? Então, o Cherry Tree também é uma ferramenta, né, que ajuda aí a organizar, né? Você consegue ter um editor de texto para salvar. Deixa eu só botar o chat no lado aqui, peraí. Você consegue ter um editor de texto, né, para salvar. Peraí, galera. Pronto. No caso, para salvar conteúdos, né? Então, vou começar uma nova instância aqui. Vai ser um pouco devagar aqui, mas eu vou mostrar para vocês de outra forma, tá? Então, você pode ter um Node, começar um nó, começar outra forma. Mas para mostrar para vocês a forma visual, tá? Eu vou mostrar no meu computador, um outro software que eu uso, tá? Mas, basicamente, você pode ter um Node, tá? Dentro dele, você pode ter outros filhos, né? Então, dentro dele eu posso ter o 2, o 3. E cada um desses, vamos falar assim, filhos abaixo, né? Ele pode ter o seu próprio conteúdo. Não está inserindo aqui, tem que ativar o keyboard. Mas ele pode ter o seu próprio conteúdo, né? O seu próprio texto, o seu próprio material. Então, por exemplo, né, aqui, como você pode ver, eu não uso hoje o Cherry Tree, tá? Por isso que eu não estou usando ele aqui. Mas, por exemplo, a gente tem os nodes aí e dentro deles tem arquivos, que podem ter arquivos embaixo e assim por diante, né? E existe hoje, tá, galera? Na comunidade de bug bounty, de pentest, existem padrões de organizações do próprio Cherry Tree, tá? Das próprias formas de organizar isso, né? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, a OSSP, tá? Uma das maiores certificações de segurança aí, inclusive recomenda, tá? Templates, né? De como utilizar. Então, olha só, temos um alvo aqui. Daí, primeiramente, temos a etapa de enumeração, TCP, UDP, Web Services, né? Então, a saída do Nikito, a saída do DIRB, a saída do CMS, outros serviços, pós-exploração, resultados de scripts, informações do hosts, escalação de privilégio, algumas notes aqui, né? Alguns goodies aqui, metodologia, assim por diante, né? Então, tem uma forma de organizar seus arquivos, sabe? Para você acessar facilmente, né? Então, qual que é a ideia aí, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente teve aqui também o HTTP dentro do TCP, que tem a numeração do GoBuster, o resultado de cada aplicativo. Ou seja, eu tenho um software, né, uma central ali, que eu consigo facilmente,
por exemplo, navegar entre eles, pegar um conteúdo desse, pegar um texto desse aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui a saída de um comando. Tem um texto escrito aqui, né? Beleza. Durante meu pentest, eu preciso voltar. Deixa eu renomear aqui. Eu preciso voltar, por exemplo, para aquela ideia do Nmap, né? Qual que é a saída do Nmap? Eu posso clicar aqui e eu vou ter salvo em texto, né, o próprio comando do Nmap. E, cara, isso é muito legal, tá? De ter essa organização assim. O pessoal usa bastante o Cherry Tree, tá? Porque ele tem por padrão no Kali, é gratuito, é open source e tal. Eu não uso o Cherry Tree, mas fica aí a ideia para você, tá? Inclusive tem um template aí, né, de como utilizar, de como montar ele, de como organizar. Eu já vi na prática como que eu organizo, tá? Mas só para fazer esse overview antes das opções, né? Outra opção que eu uso, tá? Que eu gosto bastante é o Swiftness. Qual que é a ideia do Swiftness, né? Na verdade, é um cara que ele é dev, né? E ele começou a mexer com bug bounty. E ele sentiu falta disso. Ele falou, pô, cara, eu gostaria tanto, né, de poder organizar melhor as coisas, tal, ter um roadmap, né, um caminho a seguir. Pô, não tem nenhum editor de texto que preste para isso, né, focado nisso. Foi o que ele falou, inclusive, no Twitter, né? E ele criou, agora está em Electron, em JavaScript rodando. Ele criou um software, tá? Focado em tirar notas, né, de note-keeping para hack. Então, se eu, inclusive, baixar aqui, deixa eu instalar para a gente ver. Então, olha só, né? A gente, como se fosse o Charity, né? A gente tem lá, por exemplo, os alvos, né? Olha só, targets. Dentro dele a gente pode ter checklists, pode ter notas também, e cada nota pode ter vários recursos, né? Um subdomínio, tal, informações, e assim. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, inclusive. Que eu não uso essa versão, tá? Eu uso a versão direto para Mac. Deixa eu só remover aqui, peraí. Eu não uso essa versão do Cherry Tree. Peraí. Eu uso a versão direta para Mac, mas é que para Windows tem que ser a do Electron, tá? Aí ele tem uma versão nativa, né, para Mac, escrita em Swift, que é a linguagem de programação da Apple, mas para mexer com Windows e tal, precisa ser essa versão aqui, tá? Eu vou mandar o link para vocês já, peraí, calma aí. Deixa eu ver se vai abrir essa versão certinho aqui. Então vou dar conflito com a outra. Calma aí. Deixa eu ver se vai abrir. Ah, conseguiu abrir aqui, ó. Tá, então olha só que louco, né? O que a gente consegue fazer aqui na ferramenta que vocês estão vendo aí, né? Cara, não tem a... Calma aí, tá? O que a gente consegue fazer, né? A gente consegue ter os nossos targets. Vamos setar aqui, por exemplo, vamos fazer o seguinte, quer ver? Deixa eu ver, peraí. Deixa eu pegar. Tem alguns... Não tem nenhum template criado. É que na minha conta tem, né? Tá, eu vou abrir o meu, tá? Pra vocês aqui. Mas vai aparecer dados, calma aí. Não, vai dar por aqui mesmo. Deixa eu ver. Se consigo copiar e colar. Tá, então qual que é a ideia, né? A gente consegue trabalhar, né, com payloads, assim por diante, ter o nosso alvo configurado. Dentro do nosso alvo, né, a gente pode ter várias pastas. Então, como a gente viu lá, né? Scan, por exemplo, tá? Port scanning. Port scanning, né? Então, temos aqui o nosso alvo, digamos, tá? Que é um IP 10.10.10.1 ou vou botar aqui, ou um domínio diretamente, tá? Vamos botar aqui que é o google.com. E dentro a gente pode ter outros alvos montados também, tá? Posso buscar alvos, inclusive, né? Filtrar eles. E dentro do nosso alvo, a gente começa a ter, né, esses tópicos. Por exemplo, posso ter um port scanning, né, uma categoria de port scanning, que dentro do port scanning posso ter uma nota, por exemplo, output nmap inicial, né, que é a saída inicial do nmap. Posso vir aqui, tá? Vou pegar meu terminal aqui, vou dar um ping no google.com, exemplo, tá? E posso, logicamente, salvar dentro desse arquivo aqui a saída do nmap, né? Digamos, do nosso ping lá. Legal. Posso ter
digamos que em algum momento, tá, eu achei interessante, por exemplo, que a porta 20, achei um SSH rodando que me interessou. Achei interessante, cara. Check for SSH version. Posso criar um to-do list, posso criar outro aqui. Vou botar aqui check Apache version. Beleza, posso continuar agora entrando, né, numa aplicação, num formulário, num serviço e depois, o que eu tenho que fazer no checklist envolvendo port scaling, né? Eu tenho que verificar a versão do SSH. Mais para frente eu vou lá, beleza, verifiquei. Posso ter outras tasks acontecendo para verificar, para analisar e assim por diante, né? Então, posso ter notas dentro do meu alvo, posso ter categorias no caso, né? Diferentes categorias. Então, aqui dentro eu posso ter agora, vou botar aqui web, no caso o servidor web, né? Dentro do servidor web posso ter outra pasta chamada forms, né? Formulários, por exemplo, que eu vou entrar. Dentro desse formulário eu vou poder listar aqui, ó, check, verificar por erros, tá? No form da página de contato, por exemplo. Posso depois lembrar que eu encontrei um formulário, cara, na página de login, por exemplo. Depois eu sei que eu tenho que verificar esses formulários, né? Então a gente consegue estruturar um pouco melhor o nosso próprio processo de pentest, tá? Dá pra ter uma ideia aí? Só pra gente ver como que tá, galera. Pessoal que tá perdido aí, tá? É que não avançou no curso ainda, hein? Quem já é aluno sabe que tem que organizar a informação, né? Quem está estudando técnicas de invasão sabe que tem que organizar a informação, né? Sabe que tem muita informação ali. Vamos ver como que tá, galera. Aos alunos do técnicas de invasão aí, tá? Que é um pouco do foco da aula, assim, digamos, né? Mas todos estão acompanhando aí. Você pode sempre ir anotando aí os conceitos, tá? Para rever aí. Eu acho que é legal. Sim, pessoal, eu uso, tá, o Swiftness, tá? Eu não uso a versão Electron dele, tá? Eu uso a versão para Mac mesmo, que é escrita em Swift. Mas a versão Electron, tá? Que é em JavaScript. Ela tem suporte para Windows, para Linux e tal. Porque roda em JavaScript, né? Então, qual que é a ideia, tá? O objetivo, cara, que eu quero compartilhar principal é que durante um processo de bug bounty, de pentest, não ache nunca que você vai pegar um terminal e numa linha de pensamento você vai comprometer o seu alvo, você vai encontrar um bug, você vai encontrar alguma coisa, tá? Não é assim que funciona, tá bom? Você precisa ter uma organização, você tem que ter uma pasta aqui, ó, enumeration, tá? Enum, diretamente, que no caso é a numeração do alvo que você está fazendo na parte de conhecer, lembra? Lá no módulo de conhecer, a gente tem lá, por exemplo, a gente pode pegar aqui uma nota e salvar subdomains. Subdomínios que você encontrou. E aqui tem uma listagem de vários domínios, um arquivo TXT com vários domínios que você encontrou, por exemplo, né? Utilizando lá o Asset Finder, o MassScan, um enumerando DNS, né? Então você tem que ter essa organização e, cara, com o tempo, tudo que você vê, que você acha interessante, pô, cara, durante o processo olha os formulários que eu encontrei, ou durante o processo de web, cara, depois eu tenho que dar um check aqui sei lá, nesse arquivo aqui, credentials.php. Depois eu tenho que dar uma verificada nesse arquivo aqui. Vou deixar uma nota criada, né? Para não me esquecer dele, tá? Para me lembrar que eu tenho que verificar esse arquivo. Eu tenho que ler esse arquivo, né? Em algum momento eu achei interessante, não posso esquecer dele. Então, posso criar essas notas para me dar um check futuramente, tá? E ter esse material super bem organizado aqui, tá? Isso é uma coisa muito importante. Você pode criar templates também, payloads, como você quiser, tá? Payloads, mais no módulo de explorar, você vai entender o porquê de criar uma payload, né? De setar já as configurações. Então, se a gente voltar aqui, né? Por exemplo, nosso colega agora faz mais sentido, né? O que ele chegou a fazer, né? Ó, enumeração, HTTP, a saída das ferramentas, tá? Então, aqui na numeração, ele utilizou, por exemplo, tá? Ele utilizou o dirb, né, para buscar diretórios web. Então ele pode botar aqui a saída do dirb, output, todos os diretórios encontrados, né? E ele não precisa rodar o dirb de novo, ele já tem salvo isso, ele tem salvo essa informação. Então,
é muito especial sempre ter essa organização, tá, galera? Sempre busquem começar uma análise, começar as coisas de forma organizada. Outras formas, tá, de fazer isso. Tem gente que gosta do Boost Note, tá bombando bastante até. Ele é um software, tá, de notas, assim como qualquer outro software, porém, ele tem Markdown. A galera gosta bastante de Markdown, o design dele é mais bonito e tal. Ele não tem uma estrutura assim, tá, de checklist, de sidebar, assim que a gente fala, né? De barras laterais, de estruturação, porém, ele é legal, cara. Até vou baixar para você ver aqui, ó. Vou baixar para Mac. Ele é... Cara, ele é mais para Markdown. Eu utilizo esse aqui, tá? O Bear, quando eu vou mexer com Markdown. Deixa eu mostrar para vocês. Quando eu vou mexer com Markdown, eu uso muito esse aqui, ó. O Bear. Né? Porque aqui no Bear, o que eu consigo fazer? Eu posso ter meus textos e tal. Posso ter tags para me organizar. Então, digamos, tá? Vou criar aqui, por exemplo, uma nota chamada Hello World, tá? E vou criar uma nova tag chamada Live TDI. Por exemplo, olha, já criou aqui no ladinho, ó, Live TDI, tá vendo aqui? Então, se eu entrar aqui dentro dessa tag Live TDI, eu tenho um arquivo, né? E aqui, cara, eu consigo mexer com Markdown, tá? Botar um H2, título 2, consigo botar um parágrafo, usar um negrito, por exemplo, dar um destaque para o texto e tal. Agora, dentro de Live TDI, tá? Live TDI, vou criar uma outra tag. Então, aqui, ó, Live TDI, vou criar uma outra chamada Scan, por exemplo. Então, olha só, aqui dentro de Live TDI, a gente consegue ter também um Scan e assim por diante. A gente pode ir agrupando lá, agrupando tags, uma embaixo da outra e tal, assim por diante, tá? Tem gente que gosta, tem gente que gosta bastante do... Isso aqui eu uso para escrever, tá? Eu não uso no caso, para organizar um ataque, tá? Para organizar um hack. Mas tem gente que gosta de uma coisa mais simples, tá? Eu prefiro o Swifters. Para mim, eu gosto da visão de árvore, de diretórios e tal. Mas, aquela coisa, né? Deixa eu ver o Boost Note aqui. Boost Note, como que ele é? Ele não instalou? Ué. Deixa eu abrir isso, nem vou instalar, só vou abrir para ver como que é. Ele tem para Windows, para Linux também, pelo que eu vi aqui. Eu prefiro o Swiftness, tá? Eu gosto bastante do Swiftness, sou fã ali do cara que criou também. Então, eu vou ter que até executar aqui o JavaScript. Deixa eu ver se vai dar algum erro, peraí. Aqui, ó. Esse aqui é o Boost Notes, pessoal, ó. Então, qual que é a ideia do Boost Notes, tá? O Boost Notes, você pode ter uma nova nota, né? Você pode ter um workspace, dentro dele ter várias notas, né? E ter Markdown, esconder isso aqui caso não queira ver, tá? Pode deixar só o texto. Então, você pode ter esse aglomerado aqui no ladinho, ó. Ter vários projetos, né? Ter vários projetos. E dentro de cada projeto, né, você ter lá um projeto, por exemplo, WebScan, e dentro ter as saídas, as ferramentas de WebScan e assim por diante. Deixa eu ver o chat aqui. Gente, eu só vou acabar, tá? Esse tópico aqui, já vou ver no chat, a gente continua pro terminal daí, tá? Então, já vou chegar aí, peraí. Outra plataforma também que faz isso, tá? O Pentest. Cara, tem um mercado, ó, o Pentest AWS, que dizem que é a melhor, tá? Ela é paga, tá? Então, ela é focada realmente, só que ela é paga, tá? É um software pago aí. E se você vê as features, por exemplo, né? Ele monta realmente meio que um ambiente de ataque aqui, olha só. Ele monta, né, o host, ele tem ícones, ele pega já status, ele importa diretamente do Nmap, você pode configurar no seu ambiente para começar uma sessão e tudo que você vai fazer, ele vai automaticamente montando. Se rodou um Nmap, ele já vai criar as portas abertas, já vai botar o serviço de cada porta, ele monta para você todo o ambiente. Ou seja, você pode, trabalhou 1 hora ali buscando um bug e tal, você vai abrir seu software, vai ter um mapa de tudo que você fez, de tudo que ele achou, de todos os possíveis vetores, né, que ele vai listar as portas e tal, e assim por diante. Tem gente que gosta dele bastante, tá? Então, ele é pago. Acho que a galera que mais já tá ganhando uma grana legal aí com Bug Bounty talvez pague, tá? Com Pentest, empresas e tal.
mas eu nunca utilizei, nunca trabalhei com ele até hoje, tá? Nunca tive essa necessidade, por exemplo. Mas o pessoal consegue já configurar as payloads. Eu não sei se você sabe, tá? Mas é um saco montar payload, tá? Você tem que ficar lembrando a porta, o lhost, as variáveis e tal. Aqui você só seta os valores, ó, a porta, a plataforma, e ele vai, você seleciona, tá, com base lá na biblioteca do Metasploit, e ele vai montar a linha de código para você executar. Tipo, é absurdo assim. Ele vai montar a payload para você. É muito louco, tá? Então, é legal aí também. Ele gera relatório também para exportar, tal, e assim por diante. Enfim, é uma ferramenta paga aí. Outra opção também é o Joplin, que eu já usei bastante, até recomendei para os alunos uma vez. É um pouquinho mais bonito aí que o Cherry Tree, tá? Também tem para Mac, para Windows e tal. Eu usava ele antes, inclusive, tá, galera? Eu gostava bastante. Ele tem to-do list, é um pouco mais simples que o Swiftness, né? É mais estável, também tá propício a dar menos bug, porque o Swiftness dá alguns bugs às vezes, porque tem 2 caras que desenvolvem só, então não é nada tão absurdo aqui. Já no caso o Joplin, né? A gente tem aí essa ideia aí uma ferramenta mais estável para note-keeping, tá? E também o Joplin também tem uma comunidade, certo? Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. O Joplin também tem uma comunidade aqui, ó. Opa, que eu tirei do local certo. Que também compartilha templates, né? Você pode baixar aqui um projeto, né? Fazer o download e abrir um template pronto para pentest, né? Com as abas, tudo certinho. Tem aqui, ó. Aqui vai estar, não vai dar para ler, tá compactado, mas a gente consegue também. Vou deixar o link para vocês aqui também. Deixa eu deixar aqui para vocês verem depois. Então, tem algumas ferramentas aí para fazer note-keeping. Depois eu vou conectar os pontos, tá, pessoal, do workflow. Estou só fazendo um overview com vocês mesmo, batendo um papo aí. E logo a gente começa a utilizar mesmo uma coisa prática aqui montando o ambiente, tá? Então, galera, note-keeping é seu amigo. Sempre salve outputs, vou te mostrar como fazer isso. Sempre salve dados, seja organizado do começo ao fim de um processo de análise. Isso é uma coisa que eu posso compartilhar com vocês. É isso, tá? A parte do note-keeping. Agora, antes de falar sobre o terminal, deixa eu ver dúvidas aqui. Vamos lá. Bora ver dúvidas de vocês. Esse processo aqui dessas ferramentas parece que é uma coisa muito louca, né? Para que tudo isso, né? Mas quem é aluno do Técnicas de Vazão, quem já está estudando e pondo em prática aí, quem acompanha canais, livros, conteúdos, sabe que a gente acaba tendo muita informação. A gente acaba analisando muito serviço, muita porta, muita versão, muita possibilidade. Teve uma aula do Technics, por exemplo, a gente estava enumerando subdomínio. Cara, acho que listou, a gente teve uma transferência de zona, sei lá, acho que tinha 200 subdomínios para analisar, 200 DNS. Então, como que eu vou lembrar de cada uma, digamos assim, né? Tá, vou pegar só as que estão ativas, legal. As que tem HTTP, legal. Ainda são 50. Como que eu vou lembrar o serviço de cada uma, a porta em cada uma, tal? Então, se a gente montar, por exemplo, aqui no Swiftness, né? Tem uma listagem de DNS com a saída de automatizar o Nmap em cada uma, organizando as portas, versões, facilita muito, né? Então esse é um pouco do objetivo. Esses dados todos, esses programas todos faz sentido, né? Para quem já está pondo em prática aí os conhecimentos de hacking, de pentest e tal. Com o tempo, você vai saber o que é mais importante anotar ou cada caso é um caso? Boa pergunta, tá? E eu acho que não tem o mais importante anotar. Eu acho que tudo tem que ser anotado, tá? Tudo tem que ter salvo o comando, porque em algum momento pode se conectar. Porém, é claro, né, que quando você vai... É aquela coisa, né, galera? É muito sobre prática, né? Pessoas que trabalham já... eu desde os 16... Faz quantos anos é que que eu busco falhas, por exemplo, que eu gosto de tentar hackear alguma coisa. Então é natural a gente dar... Até, por exemplo, a gente vê um site, a gente vê uma tecnologia, um servidor, um serviço. Esses dias mesmo, né? Não posso falar o local, o alvo e tal, mas eu tava vendo um sistema no Brasil que a gente usa na empresa e tal. Cara, a hora que eu abri o URL do negócio, eu já vi o padrão de URL que eu já tinha hackeado, já tinha estudado sobre, né? Eu já sei o que fazer, entendeu? Eu já sei como começar o teste, eu sei o caminho já.
Então é muito assim o background que você vai adquirindo, a experiência que você vai, por exemplo, no técnicas de invasão. A gente trabalha lá explorando, por exemplo, 30 serviços, né? Então você tem já a noção e a ideia de como explorar 30 serviços, por exemplo. Quando você cria uma conta numa plataforma como o TryHackMe, como o Hack the Box, você vai se expor a explorar diferentes serviços, né? Vários tipos de tecnologia de serviços. E tudo vai criando, né, uma massa muscular ali, digamos, que quando você vê aquele serviço de novo, você já vai, peraí, isso aqui eu já entendo um pouco, entendeu? Eu já sei ao menos, é um WordPress. Um exemplo básico, tá? Você é um WordPress. Você analisou vários WordPress, você sabe que é /wp admin, o WP login é o login. Você não vai precisar rodar enumerar diretórios para achar o formulário de login. Você abrir um WordPress, você sabe que /wp login vai logar, é o formulário de login. Você sabe que o XML RPC é barra, você sabe configurações padrões, você sabe que o readme.html é barra. Então você tem a estrutura já na cabeça, né? Então isso ajuda a avançar, sabe? É uma coisa muito de experiência realmente. O cérebro ele conecta, sabe? Tipo, pô, encontrei um serviço tal, tá? Eu sei que tem tal possibilidade, sabe? Então a gente já vai afunilando para essa sequência. É uma coisa muito importante isso, muito especial também. É realmente se expor, né, diariamente a possibilidades, a tecnologias, a falhas para ter essa experiência. Porque no final do dia, cara, o que diferencia um júnior, um sênior, um master, um Jedi é o quanto ele tem de experiência, né? O quanto ele já fez e o quanto ele tem de coisa salva aí na cabeça dele. O mestre Yoda lá é velho, cheio de conhecimento para compartilhar, né? Então, bora lá. Bora falar agora sobre terminal, que é uma coisa que os alunos perguntam bastante, né? Ainda mais quando eles veem esse path aqui, tal, as coisinhas, tal, beleza? Atalhos, como deixar mais ágil, né? Como não precisar utilizar, por exemplo, o CD toda hora, poder navegar dessa forma no terminal, em diretórios, como ter um pouco dessa agilidade, filtrar coisas, criar coisas em massa, editar arquivos, poder, por exemplo, abrir um terminal, né? Quero abrir um terminal, poder ver as opções do LS, poder botar um hífen, dar um tab e ver 111 possibilidades, né? 37 linhas aí com LS. Então ter todas as flags acessível aqui, certo? Então quero criar, por exemplo, o mkdir menos. Qual que é as possibilidades? Setar permissão, criar diretórios, como ter uma navegação legal, tá? Encontrar coisas de forma rápida, é o que a gente vai falar aí. As flags do comando rm para deletar um arquivo, como remover, como ignorar, como perguntar, como explicar o que vai ser feito e tal. Então bora fazer isso aí. Fechado? Vamos lá então. Bora lá. Então, galera, terminal. Segunda parte da nossa aula aí, vamos falar sobre o terminal, né? Bruno, o que você pode me ajudar sobre o terminal? Gente, para ser sincero com vocês, tá? Terminal é importante demais. Eu acho que todo mundo que é aluno do treinamento, todo mundo que acompanha a comunidade aí sabe, né? Que o terminal é onde você passa grandes horas do seu dia. Eu sou uma pessoa, sendo sincero com vocês, tá? Eu gosto muito de interface gráfica. Eu uso o terminal porque me dá tempo, porque é mais rápido, é ágil, tá? As ferramentas também rodam no terminal, mas eu sou um cara que eu gosto de arrastar, de colar, de usar a interface gráfica. Eu gosto, tá? Eu gosto, enfim. Mas eu sei o quão ruim é, o quão devagar é, tá? Por exemplo, criar 10 pastas uma dentro da outra. Já com o mkdir aqui, posso fazer isso tipo numa linha com 20 caracteres, por exemplo. Então, rodar um scan, analisar um output, ver dados, programar dentro do terminal também. Quando a gente trabalha com Bash, a gente consegue ter uma sintaxe de programação de estruturas, né, de programação com loops, com variáveis, com dados e tal. Então, assim, é indiscutível, tá? É indiscutível isso. Que terminal é mais ágil, as ferramentas rodam em terminal, o mundo de hack, de bug bounty, de ferramentas, ele vive, né, dentro do terminal aqui, tá? E assim,
Existem hoje, tá? O terminal padrão aí, certo? No Mac, por exemplo, eu tenho aqui o terminal, que é o aplicativo do terminal, olha isso aqui. O aplicativo do terminal. E eu não tenho muito recurso aqui, tá? Eu não consigo, por exemplo, ter algumas features de janela, né? De ter... Agora tá tendo, tá? Mas eu não consigo, por exemplo, arrastar arquivo. Enfim, tem várias features que não tem hoje emuladas nesse software aqui. Variáveis de ambiente, de configurações, de inteligência e tal. Então, no Mac hoje, por exemplo, eu uso o iTerm, tá? Que é um software que emula o Shell aqui, né? Que é o nosso terminal. É o que eu uso no Mac hoje. Então, eu não uso, por exemplo, o terminal padrão, né? O CMD, digamos assim. Eu uso hoje o iTerm. A gente também tem o Termux, né, que o pessoal usa bastante também aí no smartphone aí também, né? A galera gosta bastante também, que emula também o terminal dentro e tal. E assim por diante. Deixa eu só pegar o link aqui para vocês verem o material. Calma aí. Calma aí. Então você escolhe, né, o seu emulador aí de terminal e a gente consegue, tá? Cara, aqui ó, lembrei. A gente tem no Linux, por exemplo, olha esse emulador aqui que o pessoal gosta bastante, ó. Que é um emulador retrô. Você abre uma janela que ele... Só para você ter ideia, tá? De um software, tá, pessoal? Que você consegue instalar no Kali, no Ubuntu aí e tal, que é um terminal retrô, né? Ele tem um design retrô, por exemplo, né? Então você usa o terminal como se fosse uma TV velha, né? Um terminal antigo aí. E tem gente que usa, tem gente que trabalha com ele, tá? Eu conheço gente que gosta dele realmente e usa ele aí pra, aqui ó, no desktop como fica, ó. Então, o cara, enfim, gosta, tal, tem gente que curte aí, tá? Eu gosto da praticidade, eu não gosto do design mais flat, né, que a gente fala. Então, eu uso o iTerm, tá? Hoje no Mac eu uso o iTerm. Para o Windows, qual que eu recomendo, tá, para você emular o terminal? Eu gosto bastante do Hyper, tá? Ele é um terminal, inclusive em JavaScript, o pessoal de Dev usa bastante, né? Você consegue até configurar ele bem se você mexe com JavaScript aí. Então, recomendo, tá, que você instale no Windows o Hyper. Bastantes alunos usam e gostam, tá? Então tem para Windows também, tem para Windows, para Debian e tal. A galera gosta aí. E inclusive, tá? Tem vários tutoriais aí de como instalar o Hyper no Windows, de como rodar o Bash no Windows, como ter um terminal legal dentro do Windows, tá? O Terminator, o pessoal tá falando aí. Eu sei que o Hyper, pô, tem uma galera que usa, o mundo de dev usa bastante o Hyper, tá? Então, geralmente, o pessoal gosta bastante aí. Eu tô vendo, tem vários para Windows aqui. Baboon, Putty. O pessoal usa o Putty também, né? Tem gente que gosta. Então, PowerShell, tem gente que usa o PowerShell também. Então é o que você curte trabalhar aí, tá? O Hyper aí é como instalar no Windows, tá? Você tem aí como fazer a instalação do Hyper, né? Você instala no PowerShell, você ativa algumas coisas, depois você vai configurar o CMD e tal, vai instalar e assim por diante. Eu vou deixar para vocês o link, tá? Depois da aula vocês podem configurar um bom terminal, caso você use o Windows, tá? Recomendo que você tenha um bom terminal, Hyper aí, para Windows. Legal. Depois de ter um app, né, para o seu terminal, um app legal, né, ter um terminal rodando bacana, eu uso o iTerm, como eu falei, me dá praticidade, o emulador aqui é melhor. O emulador aqui é melhor, tá? Deixa eu pegar até inclusive aqui do nosso Kali. Se não travou a máquina ainda. Por que eu estou abrindo o Kali aqui, tá? Se você perceber, hoje... É que esse Kali aqui, ele tá a versão antiga, tá? Ele tá uma versão mais estável aqui. Mas se você perceber, tá? O Kali hoje, o Kali Linux, pra gente pegar um outro ponto agora, tá? O Kali Linux, ele teve uma atualização em 2020, que foi meio que um bar no mercado aí, e eu vou te explicar o porquê, tá? Porque por padrão, alguém chegou a ver o que o Kali agora, o menu dele, ele é esse monte de feature aqui, né? Ele tem a variável, o shell é diferente, ele tem a variável PS1 aqui que envolve várias coisas, tal, tem o nome do Kali, tem um Unicode, depois se você entrar no Git, por exemplo,
ele mostra o status do Git, tem várias coisas, né, diferentes aí. Não é o terminal bash como era antes, né? Por exemplo, aqui, ó, o padrão bash e tal. Aqui mostra a evolução, acho que inclusive, né? Ó, a evolução do Kali. Hoje o Kali, tá? Ele roda, ele vem por padrão aí uma coisa que é a Shell ZSH. A gente tem no mundo Linux, né, o bash como shell principal, assim, digamos. Porém, o que está ganhando espaço aí, que já dominou o mercado de desenvolvimento, tá? E agora está entrando no de hacking também, porque até os mais chita aí estão querendo fazer as coisas de forma mais prática, inteligente, mais rápido, né? A gente tem os SSH, que é uma versão melhorada, por exemplo, tá? Do Bash. Esse é o objetivo, tá? Então, tem várias... Eu já estou rodando aqui, tá? Os SSH. Já estou rodando aqui. Então, por exemplo, cara, ele corrige erro de digitação no terminal, automação. Você não precisa, por exemplo, passar o patch exato, digamos. O autocomplete é muito mais eficiente. Eu não preciso utilizar o CD, tá? Se eu botar aqui desktop, por exemplo, tá? Desktop, posso navegar nisso aqui, inclusive, desktop. Não preciso usar o CD. Então, cara, o suporte a plugins, temas e plugins. Eu acho que uma das coisas mais incríveis do SSH é o suporte para plugin, tá? O que deixa ele poderoso, né? Já que ele suporta plugin, existe uma comunidade, o OmaSSH, que também traz mais suporte para mais plugin ainda. Então tem vários temas hoje, tá? Que a gente consegue aplicar aí vários temas hoje. Vários conjuntos de cores, atalhos, ferramentas. Então assim, a gente consegue trabalhar aí com muito recurso para deixar o terminal bacana, tá? Se você gosta de temas aí. O meu tema preferido, tá bom? É esse aqui. É Cobalt. O que eu uso é esse aqui, tá? Do SBoss, que é o Cobalt. Esse aqui, ó. É o que eu uso tanto pro meu editor, pro meu terminal também. Eu gosto bastante dele. A única coisa que eu mudei, tá, galera? Que tem, eu vou explicar como muda, tá? Que eles usam uma cruz aqui, que eu acho que é de cristianismo. Porque esse cara que criou, ele é cristão, né? Ele botou uma cruz aqui no negócio. Daí eu tirei a cruz e botei uma peça de xadrez aqui. Mas posso botar também o chapéu do Técnicas. Vamos editar e botar o chapéu do Técnicas aqui. Tá, então eu gosto bastante da cor dele, tá? Do azul, do amarelo e tal. Tem várias opções aí, tem cores mais hack, mais bacana aí. Enfim, mas o mais interessante, tá, dele é os plugins. É os plugins que você pode ter dentro do seu terminal. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui lista, né, os principais plugins. Então, cara, Syntax Highlight, autocompletar. Ele pode mostrar, no caso, se eu, no meu histórico, né? Digamos que no meu histórico aqui, eu tenho um arquivo que eu utilizei ontem, por exemplo, um comando que eu utilizei ontem. Quando eu começar a escrever cur, ele já vai meio que mostrar, né, o autocomplete daquele comando com base no histórico, tá? Então vamos ver um aqui, por exemplo. Aqui, ó. Esse aqui, ó, autosuggestion, que é para autossugerir as coisas, digamos assim, né? Então, como instalar ele? Vamos ver. Ó, para instalar, eu vou dar um git clone, legal, e vou enviar esse git clone. Deixa eu ver se vai rodar aqui. Ó, ele está clonando, está enviando para lá, beleza. Agora eu vou adicionar isso aqui dentro desse arquivo que adiciona plugins, por exemplo. Tá? Vou dar um nano nesse arquivo aqui. Agora vamos ver se já tem os plugins instalados aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui os plugins. E agora eu posso, por exemplo, dentro desse arquivo... Eu vou explicar sobre esse arquivo também, tá, pessoal? Já aqui. Deixa eu só fazer uma coisinha, peraí. Calma aí. Fica melhor de ver. Então, né? Tem o tema que eu estou utilizando. Eu já vou falar sobre esse arquivo, tá, galera? Peraí, deixa eu só... Então aqui, né? Tem os plugins que a gente está utilizando. O Git. O OmaSSH. A gente pode ter vários plugins aqui dentro rodando, né? Então, na própria comunidade, né? Cara, olha o que tem de plugin aqui, tá? Existem vários plugins, várias, como fala assim? Realmente, tá? Vários, o Zmap, tem várias coisas que você pode fazer aí,
Olha, cara, isso aqui tudo é plugin, tá? Tem sintaxe highlight, status do Git, linha de comando, case sensitive, corrige isso, conecta no SSH, faz um teste, pinta na tela, gira o terminal de 2 jeitos. Cara, é absurdo, tá? São muitos os plugins, cada plugin faz uma coisa diferente. Tá? Então, por exemplo, esse plugin aqui, ele faz o auto-suggest, por exemplo. Aquele outro plugin, ele faz, sei lá, aquela outra coisa, tá? E assim por diante, tá? Então, deixa eu até mostrar para vocês. Eu não sei se vai dar para vocês ver. Calma aí, só para vocês verem a ideia de um plugin, tá? Então, por exemplo, se eu adicionar o plugin, tá? Eu já tenho o plugin do Git, porque eu uso o Git para mostrar aquele status, né? Mas agora eu tenho o plugin também do ZSH Auto Suggestion, né? Para ter uma autossugestão no meu terminal. Né? Reiniciei o terminal. Agora olha só. Lembra que no meu histórico eu tinha, por exemplo, o comando cur, que eu utilizei, sei lá, ontem? Olha que louco. Se eu utilizar cur, tá vendo que ele tá meio que trazendo para mim aqui uma... Não sei se dá para ver no YouTube. Ele tá meio que trazendo aqui uma sugestão baseada no meu histórico. Não sei se dá para perceber isso, tá? Mas ele está trazendo aqui uma sugestão baseada no meu histórico, num comando que eu utilizei, por exemplo. Vou dar um brew. Ó, antes da aula eu instalei o VirtualBox. Então ele já está trazendo para mim. Se eu apertar para o lado, ó, ele vai autocompletar com base no meu histórico. Então se eu vou repetir um comando que eu utilizei, ele consegue já mapear aquele comando no histórico, né? E ter a inteligência para montar um comando parecido, por exemplo. Certo? E olha só. E se eu utilizar para cima e para baixo, eu consigo navegar em outras opções no histórico, tá vendo? Olha, cara, isso aqui é uma coisa incrível. Isso aqui é uma coisa incrível, sério. Porque eu comecei, né? O Braille, ele teve aqui uma autossugestão, porém não é essa autossugestão, eu quero ver as outras que vai ter envolvendo aqui. Eu consigo ir para cima e para baixo, buscando aí, ó, outras coisas do meu histórico, tá? Então são vários plugins que automatizam, né? Cada plugin tem um código aí que ajuda aí a atingir, né, um recurso, uma habilidade do terminal, tá? Então eu recomendo aí que você dê uma olhada no ZSH, tá? Para bombar o seu terminal, é o que eu uso hoje e assim por diante, tá? Temas também, como eu falei, e agora esse arquivo de configuração, tá? É o coração principal do ZSRC, né? Onde você bota plugins, onde você pode criar, por exemplo, variáveis. Deixa eu apagar aqui. Você pode criar variáveis, configurações. Aqui, ó, você pode inserir, né, variáveis de ambiente Linux, por exemplo, alias, no caso, né, atalhos aí para uma coisa parecida, tal. Para você ter uma ideia, tá, de como fazer isso. Se a gente pegar a comunidade de Bug Bounty, é legal você ver como que eles configuram, tá? O próprio terminal. Então, olha só, se a gente navegar aqui, olha que louco, tá? Aqui tem, você pode ver a comunidade, como que as pessoas configuram um terminal, algumas ideias, né? Então, olha só, tá? Esse cara, por exemplo, ele tem um alias aqui, ó, que é, vamos ver. Vamos pegar um alias dele aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho algum legal. Ó, o Search Exploit. Ele usa muito o Search Exploit, muito. Então, o que ele fez? Ele vem aqui no Bash, né? No ZSRC, é como se fosse o Bash RC, tá? E criou um alias aqui, uma linha de código, que toda vez que ele digitar SS, é como se fosse Search Exploit, é uma variável, né, de ambiente. Então, por exemplo, eu não preciso, as minhas variáveis, tá? Eu não preciso digitar, por exemplo, ls-la para listar arquivos ocultos, né? Eu posso dar um LA, que ele sabe que o LA, ele já é o ls-a, assim por diante. Eu não preciso dar um ls-l-l, ll. Já consigo só listar, né? Sem ser o A junto. Então são atalhos que você pode criar na sua shell. Um exemplo que eu gosto bastante, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só que louco, quer ver? Eu até trouxe para vocês a comunidade, né? Como que o pessoal de Bug Bounty cria aí atalhos no terminal, quais os atalhos que eles usam, né? E olha esse cara aqui. Ele criou vários atalhos do Nmap, do Profile. Então, quer ver? Deixa eu mostrar um exemplo. Aqui, ó. Ele criou uma função aqui, ó, IPinfo. Certo? Olha só. Ele criou uma função aqui
chamada ipinfo, né? Essa função recebe um valor quando é chamada e dá um cur nesse site aqui, tá? Vamos pegar aqui o site. Vamos pegar aqui o site, ó. Esse site aqui, tá? O ipinfo, se você passar um IP, deixa eu botar aqui myIP, não tem nenhum problema você dizer meu IP, tá, pessoal? Na Coreia a estrutura de IP ela é bem randômica, então, bem seguro, digamos assim. Então, ipinfo, né? Ó, é o IP e tal, legal. Se eu vim aqui, tá? E utilizar no meu terminal, por exemplo, tá? O cur passando esse IP, eu vou dar um cur, um request lá, olha só que louco, ele vai me retornar a cidade onde eu tô, onde que tá esse meu IP, né? Legal. Posso pegar esse atalho para não digitar toda hora, né? Cur, ipinfo e tal. Posso criar no meu bash rc uma função aqui que eu vou simplesmente, cara, chamar ela, tá? Tipo, vou simplesmente, cara, vou chamar a ipinfo passando um valor, certo? Valor 1 aqui. E ele vai montar essa linha de código e vai trazer para mim o resultado, né? Então aqui também, ó, criou um atalho para o dir. Então ele não precisa digitar dir, comando, ele passa dir e passa o valor. O knock, o tal. Então ele tem várias ferramentas que ele usa no bug bounty que ele automatizou dentro do bash profile dele, por exemplo, dentro do ZSSRC. Então você pode ter atalho, sabe? Isso é uma coisa muito legal, muito bacana de se trabalhar, tá? Deixa eu ver outros aqui, por exemplo, ó. Esse cara, ele usa muito o LSLA, exemplo. Ele usa muito o Search Exploit, então SS, e assim por diante, tá? A gente consegue... Ele usa muito essa sintaxe do TCP dump. Então ele consegue salvar numa variável de ambiente essa variável que vai armazenar toda essa sintaxe. E sempre que o shell é iniciado, sempre que você abre o ZSSH, o terminal, ele vai ler esse arquivo aqui, tá? Ele vai ler esse arquivo que tá rodando aí, tá? Que é o ZSHRC, vai carregar os plugins, tal, e também as variáveis de ambiente, tá? Variáveis que você deve ter, que você configurou no caso, né? Certo? E assim por diante, tá? Então, se eu pegar novamente, né? Para vocês verem aqui, ó, só para ter um exemplo prático aqui. Se eu pegar novamente, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, criei aqui, né, o ipinfo. Se eu no meu terminal eu vim aqui executar o ipinfo, é que por padrão ele pega o IP que tem, tá? Se eu passar outro IP, tá? Vou passar um outro IP aqui. Ó, ele vai lá e vai trazer desse IP, né, que eu passei para ele, a informação. Então, eu não preciso passar, por exemplo, cur, https, ipinfo. Já está automatizado, né? Posso simplesmente agora usar o ipinfo. Tem um atalho aqui no meu terminal, tá? Então, vale a pena aí você ver os comandos que você utiliza, né? Por exemplo, eu tenho uma pasta aqui chamada sites, né? Que eu uso bastante para criar projetos. Eu posso, ao invés de toda hora acessar cd, sites, eu posso lá criar um atalho e quando eu digitar site, ele já vai entrar nessa pasta, por exemplo. E assim por diante, tá? Bom, vamos lá. Deu para ter uma ideia, galera, dessa parte de terminal aqui? De atalhos do OMA-SSH, deu para responder essa dúvida que o pessoal sempre tem sobre terminal e tal. Eu tenho que avançar para fazer o workflow, né, para juntar as pontas aqui tudo junto. Mas outra coisa também, tá? O SSH também via terminal, assim por diante. O que eu não curto, tá, galera? Eu não curto muito do autossugestão, por quê, tá? Eu não gosto dessas coisas aqui que ele... Pô, às vezes eu conectei num IP, eu dei um kernel num site que eu não quero, sei lá. Eu não gosto que ele... A gente pode remover, né, as configurações, mas eu não gosto desse autosuggest. Ele é bom, tá? Mas não é bom também. Deixa eu remover daqui. Ó, removi. Deixa só o git aqui. Vou dar um exit. Ou não precisa dar exit, tá, pessoal? Você pode dar só um touch no seu arquivo, né, que já vai atualizar o ambiente aqui, tá?
É que eu sou do antigo, eu dou um exit. Eu fecho o programa e abro outro. Tá, então, qual que é a ideia, né? On source, no caso, né? Então, touch não, desculpa, source. Então, qual que é a ideia, tá? É muito especial, cara. É muito especial isso, é muito legal fazer isso, na verdade, tá? Então, você pode ter vários comandos aí para facilitar o seu trabalho, tá bom? Aonde que está o arquivo? Esse arquivo, tá, pessoal? Ele está sempre no seu diretório do usuário, CD. Ó, no diretório do usuário vai ter um arquivo, sempre vai ter um arquivo oculto aqui chamado, ó, ZSHRC, tá vendo? Então você pode, você pode sempre editar ele, tá sempre dentro do principal, tá? Deixa eu pegar, por exemplo, aqui o Kali Linux, ó. Vamos ver o Kali aqui para vocês verem, ó. Deixa eu pegar o Kali, peraí. Cadê o Kali? Aqui, ó. Ué. Aqui dentro do Kali, por exemplo, ó, se eu abrir o terminal e eu der um LE... que aqui é a versão antiga do Kali, tá, gente? Ele não tá com a... Como que fala? Com os SSH rodando. Mas se você ver aqui, tá? Ele tem o Bash RC, tá? Que no caso é o ZSSR... Do ZSH é o ZSHRC, mas do Bash, que é a Shell Bash, né? Padrão aí. Não é a Shell tunada, né? Melhor, digamos assim. A gente tem que... É nesse arquivo aqui, tá? Então, se eu der um cat, por exemplo, no Bash RC, eu também tenho configurações, eu também posso criar atalhos, tal, normalmente, tá? Mas basicamente isso aí, tá? Eu liberei para vocês, tá? Como configurar no Windows, tem tutorial, como fazer no Windows e tal. Mas basicamente o que você precisa, tá? É instalar terminal, depois instalar ZSH e depois instalar o MyShell. Gente, o ZSH por ZSH não tem nada, tá? Ele vem cru, então você tem que instalar o MyShell, né? Esse aqui, o MyZSH, desculpa. O MyZSH, você vai configurar ele e daí começa a instalar plugins e tal. Beleza? Tem que só instalar esse... Após instalar o ZSH, né? Você vai vir aqui e vai instalar, no caso, o MyZSH. Bom, feito isso, falamos um pouco de terminal aí. Agora, gente, editor de texto, tá? Cara, rapidão aqui, sem muito. Eu uso Sublime. Eu gosto bastante do Sublime para coisa rápida. Eu uso o VS Code, tá? Para projeto maior, quando envolve muitas pastas, assim por diante, tá? Então, você pode escolher o editor que você quiser. Tem gente que gosta, por exemplo, do Atom, do editor Atom, tá? Tem gente que gosta bastante dele, que é open source e tal. É como se fosse o Sublime, assim, digamos. Eu gosto do Sublime Text, é o que eu uso. Eu tenho aqui meu color syntax, eu tenho minhas configurações do usuário, então aqui, né? Aqui, por exemplo, em settings, eu também tenho é como se fosse um ZSSH, né? Eu tenho, por exemplo, as minhas configurações de fonte, de concatenação, a fonte que eu gosto de utilizar, que é a Firecode. Em todo o meu sistema eu uso a Firecode, tá? Porque a Firecode ela tem ligatures, que a gente fala, né? Se a gente utilizar, por exemplo, dois iguais, ele junta, sabe? Agora, diferente de os operadores, né? Ele cria os ligatures, né? Então eu gosto bastante disso, tá? Maior, igual, ele junta as coisas, é diferente. Ele vai montar esses ícones, assim, digamos, né? Facilita a leitura para mim, então eu gosto. Então eu instalei a Firecode no meu computador. Eu uso o Sublime Text, certo? Com o Cobalt Tool, o tema. Eu gosto de highlights, eu gosto do font size 24, eu gosto de fonte grande no meu sistema. Enfim, tá aqui as minhas configurações. Eu vou compartilhar com vocês depois da aula, tá? Vou colar esse meu arquivo de configuração para vocês. O tema que eu uso, tá? Embaixo da gravação na comunidade vai estar disponível, tá? É assim que eu gosto de trabalhar. Para edição rápida, eu gosto de utilizar o Nano.
Muita gente não gosta do Nano, tá? Eu gosto do Nano. Tem gente que gosta do VI. Tem gente que gosta dos atalhos e tal. Principalmente Bug Bounty o pessoal usa bastante. O VI tem que aprender a utilizar, tá? Eu nunca parei pra mexer tanto no VI. Mas tem gente que gosta bastante, tá? Eu não curto, por exemplo. Eu não gosto quando tira muito recurso de mouse de mim. Porque eu gosto de utilizar o mouse. Certo? Então, vamos lá. Feito isso, tá? Eu uso Sublime Text. Você pode utilizar o editor que você quiser. O iTerm, Sublime Text, o Nano para edição em servidores, em arquivos, e o VS Code para projetos maiores, tá? É assim que eu trabalho. Eu vou compartilhar com vocês esse arquivo, tá? Se vocês quiserem copiar de mim aí. Uma coisa que eu gosto bastante desse arquivo é que quando eu seleciono uma linha, por exemplo, ó, ele marca, né, a linha toda, então eu configurei isso. Configurei também para ficar piscando um pouco mais devagar assim, ó, e para ser maior também a marcação, ó. Então são coisas que eu gosto, tá? A aba também, tá? Depois eu vou compartilhar com vocês, tá? Pode deixar. Então, editor de texto é isso aí. E agora, a parte de workflow, né? Se a gente puder juntar todos os pontos para ver como que tudo vai se encaixar. Vamos tentar fazer isso aqui agora. Deixa eu só fechar tudo aqui, tá? Então, só para a gente ter um workflow aqui, peraí. Vamos só ter um workflow aqui, tá? Se a gente puder conectar esses 3 pontos, né? Vamos fazer isso. Deixa eu pegar aqui o meu terminal. Vamos pegar um IP. Deixa eu só conectar aqui no SSH, peraí. E vamos agora então para a segunda parte aí da nossa live, tá? Deixa eu botar o chat de vocês aqui no ladinho da tela, como sempre, para ficar bacana de ver as mensagens. Então, na segunda parte dessa live, tá? A gente vai ter um workflow conectando os pontos aí para entender, né? De tudo que, porquê, né, de organizar. Para quem é aluno técnicas de visão já entendeu o porquê disso, mas quem não é vai entender agora, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, tá? Que eu vou fazer aqui com vocês, eu vou entrar, por exemplo, aqui na HackerOne, certo? Onde é uma plataforma de bug bounty. Tem várias empresas, né, que autorizam aí que a gente faça o bug bounty, encontre elas. Tem o TikTok, tem o... Cara, tem várias, entendeu? Você pode abrir qualquer uma dessas empresas e tem permissão aí para encontrar, né, buscar vulnerabilidades. Então, dessa forma, tá? Digamos que, pô, a gente vai trabalhar com... O pessoal gosta bastante, o Uber trabalha bastante com domínio, só para o exemplo, é legal. Deixa eu ver se o Uber está aqui. Então, tem o Uber, né? Eu vou usar o Uber como exemplo porque o Uber tem várias rotas, só tem várias DNS também. Vocês vão entender o porquê de organizar, tá? Então, legal. A gente vai tentar achar um bounty aqui, né? Um bug aqui, numa falha no Uber. E qual que é a primeira coisa que a gente faz, né? O nosso primeiro passo aqui que a gente vai fazer, tá? Pô, tô com o meu terminal aqui configurado, certo? Olha por que é legal utilizar, gente, um emulador, né? Que tem recursos. Olha isso aqui. Eu consigo arrastar janelas, eu consigo montar um workspace que eu quero. Então o iTerm, ele cuida muito bem de janelas, eu acho que o Hyper também, tá? Então eu posso botar, por exemplo, aqui no lado um log. Aqui eu posso ter o meu Kali rodando, que eu estou conectado no Kali, por exemplo, né? Então aqui eu tenho, sei lá, as minhas tarefas do computador acontecendo. Sei lá, tem monitorando um log. Ou tem uma outra ferramenta rodando aqui. Ou posso ter uma outra janela aqui no lado, sabe? Então, ter essa liberdade de ter múltiplas janelas no terminal, de poder botar isso aqui em tela cheia e gerenciar várias coisas acontecendo, cara, isso é muito legal. É muito legal mesmo. E então, por exemplo, né? O que eu vou fazer? Para isso aqui ficar maior, gente, deixa eu só, peraí, para ficar bom de vocês verem aí, deixa eu dar zoom na minha tela. Então, beleza, tá? Qual que é a ideia principal, né, que a gente tem? Tá, eu tenho o Uber aqui. Gente, imagina que eu não tenho nenhum conhecimento de numeração, tá? Eu não sei nada que eu vou fazer aqui, tá? Então, não tenho nada disso aqui, tá? Nem sei fazer notekeeping, não sei fazer nada disso, tá? Então, eu tenho o Uber. Tá, o que eu vou tentar hackear aqui agora? Qual que é o primeiro passo que a gente vai fazer para analisar o Uber, tá? Qual que é a primeira etapa das técnicas de invasão? Qual que é a primeira etapa do processo de hacking? Quem que chuta aí? Quem que chuta qual que é a primeira etapa
qual que é a primeira coisa que eu vou fazer no caso, né? Que eu preciso fazer no caso. Vamos ver. Quem que chuta? Qual que é a primeira etapa? Vamos ver. Conhecer. Tá, beleza. Conhecer. Gostei da resposta ali. Tá, eu tenho que conhecer, tá? Bom, se eu tenho que conhecer o Uber, vocês concordam comigo que a primeira coisa que eu gosto de fazer, tá? É tentar encontrar domínios, certo? DNS, IPs, ó, o pessoal escreveu DNS, tá? Então, enumeração. Legal. Pode ter o Uber, pode ter um admin, pode ter outros sistemas, pode ter outros subdomínios, subdomínios de acesso, de serviços, de controle. Legal. Então, vamos buscar conhecer subdomínios, tá? Imagina que eu não sei nada de notekeeping, nada. O que eu vou fazer, tá? Eu vou vir aqui no Kali, vou utilizar uma ferramenta para subdomínio, tá? Eu tenho, pessoal, eu estou gostando bastante de trabalhar com uma ferramenta que é essa aqui, ó, que é o Asset Finder. Esse cara ele é super famoso na parte de bug bounty. Ele está criando vários scripts em Go, está super legal. Então, por exemplo, ele tem aqui, né, o script Asset Finder. Como instalar ele, tá? Você vai dar um go get, né, vai pegar do GitHub aqui o script. Legal. E qual que é a ideia, né? Asset Finder, ele vai encontrar subdomínios. Ele vai fazer o que ele vai fazer, tá? Ele vai utilizar o Wayback Machine, vai utilizar o Buffer DNS, vai ver o certificado SSH do site para ver outros domínios daquela autoridade, vai tentar encontrar no vírus total, vai tentar encontrar várias coisas, tá? Então é um script que vai automatizar aí o processo de encontrar subdomínios, tá? Então, beleza, vou vir aqui e vou utilizar, tá, o Asset Finder, buscando, tá, subdomínios, subs only, do uber.com, e vou humildemente aqui dar um enter para encontrar os subdomínios do Uber, tá? Humildemente, tá? Humildemente. Olha aí, vou dar um enter. Opa, esqueci de botar o ponto barra, calma aí. Porque é o executável, né? Ponto barra. Então tem um executável aqui escrito em Go, né? Baixei ele do GitHub e vou dar um uber.com. Olha aí o que a gente tem de subdomínio aí para analisar do Uber. E aí, meu amigão? E aí, meu amigão que não sabe fazer notekeeping? E agora? O que você faz, meu amigo? E agora? Como que eu começo a tentar achar uma falha para hackear isso aqui? Em qual que eu vou primeiro? É uma empresa grande, tá, pessoal? Não é o site da, não é uma padaria, né? Então, e agora? Como que eu vou começar a trabalhar? O que eu vou buscar aqui? Qual que é meu primeiro passo, né? Tipo, e aí? Qual o subdomínio que eu vou tentar? Olha tudo que tem de sistema rodando aqui. Brand, Gratitude, Free, O11. Olha o que eu tenho de subdomínio aqui listado. Carriers Info, Developer, Partner, Supplier, Subscriptions, Kerberos, Part, RPT, MTA7, Reserva. Cara, olha o que eu tenho de coisa, entendeu? Tipo, é uma coisa absurda. Não tem como, tá? Não tem o que eu possa fazer aqui para trabalhar com isso aqui, né? Aí que entra no caso, tá, pessoal? Deixa eu só minorizar o chat aqui. Aí que entra no caso a nossa capacidade, assim, digamos, né? No caso da gente, deixa eu só encontrar aqui, peraí. O que a gente pode fazer com isso aqui, tá? Primeira coisa, fechei a ferramenta. Não tenho log mais nenhum, nem sei cadê, olha só, cadê meus códigos? Cadê meu resultado? Tá, vou ter que executar de novo. Tá, beleza. Posso salvar, né? Vou me dar ao menos o trabalho de salvar isso aqui, tá? Posso copiar, salvar num arquivo. Vamos pegar aqui o nosso Uber, por exemplo. Tá, legal. Qual que é a parada louca, né? Eu posso utilizar
os meus conhecimentos de hacking, de terminal e fazer o seguinte. Cara, eu vou pegar essa saída, tá? Ao invés de, certo? Ao invés de eu listar todos, né? Simplesmente na minha tela, o que eu vou fazer, tá? Eu vou, por exemplo, botar isso aqui para dentro de um arquivo. Vou direcionar, por exemplo, para domains ou todos. Vou botar em português aqui, tá? Todos domínios. Então, no caso, o que eu vou fazer, tá? Estou enviando isso aqui para dentro, né? Direcionando para dentro de um arquivo todos os domínios. Se eu executar, tem um arquivo aqui, ó, todos os domínios. Se eu der um cat, beleza, agora ao menos salvo eu tenho um arquivo, né? Agora, se eu quisesse também ver na tela, para não ficar dando um cat, né? Poderia eu vir aqui, certo? Pegar o nosso comando novamente. Só que ao invés de direcionar a saída dessa forma assim, eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar um t todos os domínios. O que vai acontecer? Ele vai trazer na tela o resultado, tá? Porém, também vai salvar dentro de todos os domínios, tá? Então, eu estou utilizando o pipe, né? Para passar esse resultado para dentro do t, que vai mandar para o arquivo, mas também vai trazer na tela para a gente ali os resultados, né? Então, consigo ver na tela e virar para um arquivo. Tá ficando legal. Agora, já vou importar todos esses domínios aqui, digamos, para o nosso alvo aqui. Será que é esse o foco? Não. Eu posso tentar importar os domínios que estejam rodando. Eu não sei se tem no Kali por padrão, tá? O HTTP probe, peraí, HTTP. Então, tem meu arquivo aqui, né? Todos os domínios, legais. Agora, entra em campo, né? As minhas habilidades de terminal. Qual que são as minhas habilidades de terminal para conseguir começar a filtrar isso aqui, né? Por que está dentro do terminal? Posso começar, por exemplo, tá? Vou dar um cat, vou pegar o resultado e vou, por exemplo, utilizar um grep. Vou filtrar talvez por admin, não sei, ou AD. Olha as linhas que possuem AD. Ó, AD tem a sequência de texto. Vamos botar admin. Tem algum admin? Nada está escrito admin. Login, ó, 2 links de login. Login Uber, login 2. Ou seja, começo a filtrar, né? Começo a limpar, buscar, por exemplo, padrões desse resultado. Tem outras formas de fazer essa filtragem. Posso filtrar arquivos específicos, né? Mas qual que é o objetivo, né? É a gente fazer isso, é conseguir fazer essa listagem, né? Por exemplo, será se tem domínios repetidos, né, antes de eu mandar para o meu escopo? Vamos fazer isso, tá? Vou dar novamente um asset finder. Não, eu já tenho o arquivo criado, né? Vou dar um cat aqui, todos os domínios, certo? O que eu vou fazer? Vou utilizar um comando Linux que remove domínios, tá? Então, vou dar um sort. Comando sort para remover duplicados, para organizar, no caso, né? Então, vou dar um sort, no caso, de todos os domínios e vou salvar aqui para únicos. Vai ser minha output, no caso, né? -o. Ou seja, nesse arquivo únicos, tá? Lembrando, eu posso contar, né? Todos os domínios, no caso, tem 813 linhas, certo? E o comando para contar linha de domínios únicos, a gente tem 700, ou seja, removida a parada sem domínios, tá? Então tinha coisa duplicada lá, que não tem mais. Então do meu arquivo únicos, né? Então cat únicos está somente domínios únicos, sem nada replicado, né? Agora eu poderia, tá? Começar a rodar isso aqui. Poderia começar, por exemplo, a fazer o seguinte, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou pegar dessa ferramenta dele, que eu gosto bastante, pessoal. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Ele tem uma ferramenta que é bem famosa, que eu gosto muito. Essa aqui, ó. É bem utilizada em bug bounty, tá? Que a gente consegue pegar uma lista de domínios e ele vai montar, né? Ele vai montar o HTTP próprio, vai ver se é o HTTP está rodando e tal. Vamos pegar, por exemplo,
a parte aqui do... Eu poderia fazer um loop só com host, tá? Mas eu quero pegar o que está rodando HTTP para a gente fazer uma listagem, por exemplo, de aplicações web, né, que estão respondendo um HTTP. Então eu vou dar um go get aqui, ó. Deixa eu dar um go get HTTP probe. E agora eu tenho o meu HTTP probe aqui. Se eu executar, por exemplo, HTTP probe, né, não estou passando nada aqui. Mas o que eu vou fazer, tá? Olha só. Vamos ver como que a gente usa aqui. Tá, eu vou fazer assim, eu vou dar um cat nos domínios únicos, correto? Legal. Cat e vou passar isso aqui, né, esse resultado, para dentro do HTTP probe. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Ele está fazendo uma requisição em domínio por domínio e o que está respondendo HTTP, ele está trazendo para a gente aqui. Então, todos os domínios HTTP ou HTTPS, né, ele está interagindo e está trazendo para a gente aqui. Poderia fazer com host ali, tá? Mas não tem necessidade, porque eu quero realmente começar a filtrar aplicações web, né? Seria o nosso primeiro passo aí. Então ele está filtrando aí, né? Ó, Love, Uber, Mail, Prod. Estamos tendo todos esses domínios, né, sendo listados aí. Então temos vários vetores, né, vários HTTPs para a gente interagir aí. Então ele está trabalhando ainda, vamos esperar ele finalizar aí. E o que a gente pode fazer, tá? Gente, cometi um erro, tá? Porque eu não estou salvando isso aqui em local nenhum, tá? Eu estou simplesmente imprimindo na tela. Então o que eu posso fazer? Ó, removi tudo, cancelei tudo, tá? E vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa saída aqui e vou utilizar o T para imprimir na tela, mas também para salvar um arquivo chamado vivos. Tá? Vivos.txt ou só vivos, enfim, vou rodar. Agora ele está trazendo na tela para mim, só que também está salvando nesse arquivo, tá? Então se eu fechar o comando, tá salvo lá, tá? Então essa que é a importância de estar salvando os comandos, de estar fazendo as coisas, tá? Essas ferramentas, pessoal, elas são em Go, tá? Que eu estou utilizando. Então assim que você abrir o seu Kali, você pode vir aqui, por exemplo, ó, você tem que instalar o Go, dá um apt-get install Go. Eu já mostro para vocês como instalar ela, tá? No Kali. Vamos só finalizar aqui então. Então, olha só. Olha o que ele está encontrando de domínio, tá? Olha o que a gente tem para a gente analisar. Deixa eu pegar até alguns outros exemplos para a gente ver aqui, ó. Eu tenho uns outros links que eu peguei dos meus favoritos aqui. Enquanto ele faz essa análise aqui, que a gente utiliza bastante, né? Por exemplo, para fazer, para encontrar domínios, ó. Remover duplicados. Encontrar domínios ativos, ó. É até meio que uma sequência que a gente segue. Depois ele formata para JSON os domínios. Então, ele automatizou isso no script, inclusive, ó. Ó, ele pega também os arquivos JavaScript. Então, ele tem isso dentro da variável dele de ambiente. Ele tem um script, ó, que faz um loop buscando diretórios em domínios. Eu vou deixar todos esses links, tá, embaixo da aula para vocês. Olha, ele está listando aqui ainda domínios, vamos esperar. Deixa eu ver meus favoritos. Eu tenho vários links no favoritos aqui que eu posso compartilhar com vocês. Que quando eu estava estudando Bug Bounty, essa parte de Recon, eu realmente utilizei bastante, cara. Beleza, finalizou. Tenho meu arquivo aqui, vivos.txt. Legal. Agora eu tenho domínios HTTP que eu posso começar a minha análise, né? Então, cada um desses domínios, posso começar com checklist, posso começar a analisar, posso ir nos interessantes, tá? Muita coisa eu posso descartar de cara aqui, vendo realmente, abrindo, lendo e tal, mas sempre buscando analisar todos eles, né? Para a gente conseguir analisar e mapear também de forma gráfica isso aqui, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui um outro alvo, tá? Vou pegar um alvo específico aqui do Uber. Deixa eu pegar um alvo específico aqui, peraí. Calma aí. E a gente vai criar vai expandir um deles aqui, tá? Então deixa eu pegar aqui um exemplo, calma aí. Eu estou subindo o IP aqui, daí a gente continua a dinâmica, tá? Então, ou seja, a gente encontrou vários domínios e a gente importou, tá? Para o nosso arquivo. Agora vamos tentar estender um domínio, ver portas, listar com Nmap, serviço e versões, tá? Então esse é o objetivo agora. Vamos lá. Vamos pegar novamente aqui nosso terminal. Então, digamos, tá,
que um desses domínios que a gente resolveu, tá? A gente vai começar a fazer um port scanning aqui agora, então vou botar aqui, ó, port scanning, certo? Vamos pegar um host aqui, ou então podemos salvar hosts, tá? Como você bem preferir aí. E agora, tá? A gente tem 14 segundos, está subindo o IP. Calma aí. 8 segundos. Então aqui dentro do port scanning, né, para organizar o nosso node keeping, a gente tem aqui um endereço IP, tá? Então vou criar aqui, ó, vou criar um novo host, que é esse IP aqui. Legal. Agora, dentro desse host, no caso aqui dentro, o que eu vou fazer? Posso, por exemplo, utilizar um Nmap. Cara, o Nmap, posso tentar fazer um Nmap completo já, de versões, de serviços e tal, passando todas as portas, tá? Pegar todas as portas aí, completo, digamos assim, né? Vou fazer uma carga maior realmente, para ver tudo que a gente encontra de portas e serviços rodando, tá? Vamos ver como que vai ser o resultado aqui. Então aqui dentro desse host aqui, tá? Lembrando, isso aqui, pessoal, pode ser, tá? Um host. Pode estar diretamente aqui. Posso separar por host. Depende do tamanho do meu alvo, tá? Se for um alvo único, não tem por que eu criar um escopo de host. Somente um escopo de scanning, tá? Então, dentro do scanning, posso ter, por exemplo, um Nmap. Nmap, por exemplo, inclusive trabalhando a flag que eu utilizei, tá? Inclusive trabalhando a flag. Agora, se eu estou falando de domínio grande, que são vários hosts, tá? Vários hosts mesmo, pode ser, tá, que seja necessário eu também, ao invés de ter uma seção de port scanning, eu isolar também, tá, o ambiente por hosts, tá? Então, por exemplo, eu ter aqui host 1 e dentro do host 1, tá, eu ter, por exemplo, port scanning, assets, diretórios e assim por diante, tá? Deixa eu só ver como que tá aqui o nosso Nmap. Gente, eu vou dar um Nmap mais leve para não ficar tão grande a aula, pera aí. Que eu estou fazendo todas as portas e tudo que tem direito, né? Deixa eu fazer um Nmap mais leve aqui. Deixa eu até ver se está ativo esse host aqui. Tá. Então, beleza. Temos duas portas aqui, digamos, rodando, né? Então, dentro do nosso port scanning, um Nmap mais leve, assim, digamos, né? O que a gente chegou a pegar aqui, né? Temos aí portas 21, 80, 222, legal. Temos a porta 80 aberta, beleza. Vamos tentar, talvez aqui, cara, vamos tentar criar a porta 80. Aí vamos tentar fazer um versionamento agora da porta 80, somente nela, sendo específico a ela, no serviço dela, para ver a versão da porta 80, tá? Sem precisar rodar mais de uma porta, tal. Vamos ler o banner dela para ver a versão do serviço, tal. Então, eu encontrei uma porta, naquele host que eu encontrei, tá? E essa porta, a gente tem a versão, certo? Então, o que a gente consegue já mapear aqui, né? Que essa porta, ela tá rodando um servidor Apache na porta 80. Tá rodando um servidor Apache. Beleza. Tem um web server, então. Posso criar já uma instância. Trabalhando no web server que está rodando, está naquele servidor Apache, porque eu cheguei até um web server. Eu encontrei aqui a porta 80 rodando um Apache. Se eu abrir essa aplicação aqui agora, por exemplo, vamos ver. Está rodando um Apache. Legal. Vamos agora dar um dir nesse web server. Vamos listar diretórios dentro desse web server, por exemplo, né? Ver o que a gente consegue encontrar, por exemplo. Opa. Dirb. Vamos ver o que ele olha. Encontrou um index, que deve ser o nosso index principal. Nosso index principal. Ele encontrou também, olha só, server status. O que é o server status? Ele está encontrando diretórios, tá? Ó, não é permitido, tal. Ó, encontrou um admin aqui, ó.
admin. Então ele está encontrando diretórios nesse servidor web que está rodando. Olha aí. Encontramos um admin. Vou copiar essa path aqui dentro do nosso servidor web, né? A gente teve aí o resultado do dir que eu não salvei no arquivo, tá? Deveria ter salvo no arquivo já, mas enfim, tá? Erro meu da aula aqui. Legal. Olha que eu tenho diretórios para trabalhar. Beleza. Achei interessante esse diretório aqui. Espera aí, cara. Vou dar um check. Isso aqui tá interessante, entendeu? Deixa eu ver se tem algum outro diretório que eu tenha achado aqui. Cara, o que é esse admin aqui? Simple admin. Na verdade, nem é admin login. Eu vou verificar todo... Eu quero verificar todo o diretório admin, tá? Aqui, ó. Check admin. Tudo que tiver dentro desse path aqui, né? Então, estou salvando coisas que eu estou achando interessantes do nosso alvo. Coisas que tá me interessando, no caso, né? Ó, plugins. Que legal isso aqui. O que é isso aqui? Plugins. Deixa eu ver isso aqui. Vou criar uma nova task também para dar um check em /plugins. Simple Smart Plugins, por exemplo. Então, eu quero dar um check nisso aqui, né? Então, estou criando as minhas checks, coisas que eu estou achando importante de primeira análise, tá? E assim por diante. Ou seja, estou alimentando a minha análise. Então, coisas que eu tenho que verificar, que eu tenho que abrir no navegador. Ó, encontrei formulários. Se eu achar que é importante uma aplicação web, que eu tenho que tentar quebrar formulários, talvez ataque de brute force, SQL injection, posso vir aqui e listar também formulários para verificar, login.php, por exemplo, .php. Beleza, encontrei que está rodando um CMS Made Simple. Isso aqui é um software. Então, posso também, tá? Encontrar aqui um CMS. Encontrei um CMS para a gente tentar hackear aqui. Tá aí dentro desse CMS, posso começar a buscar, por exemplo, exploits, possíveis exploits para esse CMS, tá? Vamos ver se tem. Exploit CMS Made Simple, por exemplo. Vou encontrar resultados. Posso pegar esses resultados aí e começar a anexar dentro do nosso projeto. Possíveis exploits que eu estou encontrando para depois voltar aqui para dar uma analisada nesse código, tá? E assim consecutivamente. Assim a gente vai expandindo aí o nosso alvo, né? Sabendo o que buscar, como buscar, portas, serviços e dando sequência. Dá para ter uma ideia, pessoal? Fala se ajudou aí. A gente vai nas próximas lives da comunidade, pessoal. A gente tem um ano para conversar aqui, né? Então pode ficar tranquilo que a gente vai voltar nesse ponto, a gente vai voltar a fazer coisa juntos. A gente vai avançar junto aí, tá? A gravação vai estar disponível na comunidade TDI, pode ficar tranquilo. Galera, me fala se deu para dar uma ajuda aí, tá? Porque assim, pessoal, não adianta a gente querer tudo num dia só, tá? A gente tem um ano de estudo aí. Então semana que vem tem mais 3 lives, 2 lives. Na próxima semana tem mais 2, a gente vai avançar junto, cara. Você vai entender, tem que estar com a gente aí para avançar. Beleza? Ou seja, vai estar liberado amanhã para vocês a gravação da aula, o mapa, todos os links que a gente utilizou, todos os materiais, pode ficar super tranquilo aí, que vai estar disponível para vocês na plataforma da comunidade TDI. Fechado? É que eu fui fazendo a aula, pessoal, mas eu lembrei que tem várias lives, eu não preciso estender tanto assim. A gente pode fazer dias diferentes assim. Então aqui dentro da comunidade, tá? Tem as próximas aulas já desse mês marcadas. E aqui dentro vai estar disponível a gravação da aula, certo? E aqui embaixo o material, tá? Acesso à aula e tal. Então todas as lives vai estar sempre a gravação, o material do aluno, vai estar sempre dando acesso para vocês. Tá? Assim que você... Abraço, falou, tchau, tchau. Amanhã a gravação está disponível. Fui!